palavra, pegando nossas Bíblias no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Assim diz a palavra. 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz... Não, irmão. Capítulo 2 de 1 Coríntios, do verso 12 ao 15. Amém. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Podemos orar. Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe, visíveis e invisíveis são obras de tuas mãos, Pai. Nós queremos te agradecer esta manhã por, Senhor, ter nos reunido debaixo desse teto com um propósito do seu grande amor imensurável, no qual o Senhor nos viu, mesmo antes da fundação do mundo, que debaixo deste teto estaríamos, alimentando-se desta palavra, palavra da vida. Pai, viemos famintos e sedentos de sua presença, de sua palavra. Antes pedimos que o Senhor nos perdoe por tudo que tem sido nossas falhas. Pai, sabemos que ninguém pode fazer algo para a vida. Somente o Senhor se ofereceu aí para dar qualquer um que pudesse crer. Aqui estamos, Senhor. Abra os nossos corações para que possam ser aqueles que possam captar esta palavra. Pai, se diz que o Evangelho veio para o mundo, mas veio para aqueles que o Senhor soube, mesmo antes da fundação do mundo. Ajude-nos em permanecer na sua presença e conseguir ouvir o que devíamos ouvir. Abençoe cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança que está debaixo desse teto. Porque o Senhor planejou isto antes mesmo da fundação do mundo. E eu peço que o Senhor possa circuncidar os meus lábios, para que o que é a palavra do homem não saia. Somente o que é sua, porque tem a vida eterna. Isso possa atingir o alvo segundo a tua vontade. Nós pedimos isso para honras e glórias do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem se assentar. Bom dia com Jesus. Amém. Eu trago saudações especiais da Igreja de Muda a vós, irmãos, aqui na Beira. Amém. E não só, também um agradecimento pelos, deixa-me dizer, 2 lotes de apoio que a Igreja de Muda recebeu da Igreja da Beira. Que Deus vos abençoe. E que Deus continue usando-vos desta maneira. Então, antes de entrarmos na nossa mensagem, gostaria de deixar este agradecimento. É o que eu trazia na minha pasta, recomendado com os irmãos de Muda. Nós vamos começar com a palavra. Recebi um serviço extra
a dedicação do filho do pastor Jerônimo. Não sei se há mais, pelo que eu saiba, a primeira pessoa. Ok. Isso será no fim da nossa pequena mensagem. E eu quero dizer que quero dar um pequeno tema a esta mensagem, a necessidade de estar no Espírito do Senhor. Essa escritura que nós lemos aqui, eu sei que todos nós temos passado por ela, mas vamos esperar que o Senhor traga algo diferente para o dia de hoje. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, e não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Amém. Irmãos, nós sabemos que estamos no fim dos tempos. O que temos visto, o que temos ouvido, estou a falar concernente à palavra de Deus. Amém? Amém. São coisas que às vezes, com a mente humana, não são capazes de ter um enquadramento. É por isso o meu tema é a necessidade de estar no Espírito de Deus. Porque fora desse Espírito, tudo que for pregado, tudo que for lido, tudo que for feito, não terá nenhum enquadramento na vida da pessoa. Talvez que estiver a ir à igreja, mas não estar no Espírito do Senhor. Estou a dizer que pode não ter um sentido, pode não ter um gosto, pode não ter um valor. Os esforços que os pregadores têm feito, ou o Espírito Santo tem dado, mas quando nós não estamos no Espírito, isso não pode trazer nenhum proveito. Amém? Amém? Amém. Antes de eu ir muito longe, eu sempre tenho dado esse meu exemplo. Há muitos carros hoje de vidros fumados, vidros escuros. Quem estiver por dentro, ele consegue ver toda a gente lá fora. Mas o que estiver lá fora, por mais que tanta curiosidade ele tem, ele não pode ver os que estão lá dentro. Amém? Amém. É desta maneira que o apóstolo Paulo estava a tentar a mostrar essa coisa de estar no Espírito e perceber o que o Espírito de Deus dá aos homens. Amém? Amém. Se o de fora não pode ver o de dentro, mas o de dentro pode ver os de fora, significa que o cristão, no Espírito de Deus, ele consegue ver os erros do tempo em que estamos vivendo. Amém. As pessoas só pensam que o fato de estar na igreja, o assunto da salvação já está feito. Por isso a proliferação das igrejas, em todos os cantos das estradas há igreja, para dizer que o Deus está a ganhar a maior parte do mundo. É a maneira que o mundo olha. Amém. Mas Deus olha de uma maneira contrária. A palavra de Deus não está sendo propagada como o mundo tem no seu gráfico. Nós temos pouca luz quando olhamos para as eras. Amém? Amém.
Na era da Odisseia há uma pequenina luz. Mas o mundo está a ver que agora é quando Deus está sendo muito conhecido. É verdade. Amém? Amém. Nós, através do Espírito de Deus, conseguimos ver que há muitos erros na igreja. Erros contra a palavra, né? Amém. Há muitos erros doutrinários que podem levar alguém à salvação. É a razão pela qual a Bíblia tem aquela promessa em Malaquias capítulo 4, seu verso 5, que tem que aparecer um profeta, Elias, para trazer o coração dos filhos de volta aos seus pais. Porque alguma coisa que foi olhada na igreja que não está completa. Amém? Amém. Uma coisa que tem que ser trazido de volta para poder trazer a fé correspondente. E isso nós conseguimos ver. Quando nós levamos essa mensagem pela graça de Deus para os outros, então dizem, não, mas isso é a mesma coisa. Amém? Isso é a mesma coisa. Mas isso não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, nós estaríamos a adorar a Deus da mesma maneira. Amém? Estaríamos a fazer todas as mesmas coisas. Mas o que acontece não é isso. Por quê? Porque há essa diferença destes dois espíritos neste último tempo. Então, uns estão no Espírito de Deus para entender as coisas de Deus como Ele nos dá no Espírito. Amém. Outros estão fora desse Espírito, mas estão no mundo da igreja. Verdade. Então, se você encontra alguém que é da igreja, ele diz, também estou aí na igreja, também temos um pastor, também eles pregam, fazem aquilo, até há maravilhas na nossa igreja. Tudo bem, ninguém está contra, porque está dito na Bíblia, em São Mateus 24, 24, que nos últimos dias falsos profetas levantar-se-iam, fariam grandes milagres. Amém? Amém. Irmãos, não se iludam por milagres, porque ele não disse quem fizer milagres será salvo. Amém. Mas ele diz quem crê Amém. será salvo. Amém. Os dons são sem arrependimento. Assim as escrituras dizem. Agora, ir nas montanhas, em Manica, 2 meses depois, já está a voltar aqui, já é profeta. E a igreja já não tem lugar porque há muita gente que está a vir receber cura. A Bíblia nos diz que o profeta nasce profeta. Amém. O irmão Branham disse que o apóstolo Paulo, ou Elias, Jeremias, não foi orar para ser profeta. Nem esteve de oração de jejum, nem teve súplica nenhuma a Deus para que ele recebesse o dom que ele tinha. Mas eles nasceram com aquele dom segundo a vontade de Deus. Amém. E hoje, como nós temos os tais famosos profetas a fazer isso, ele não nasceu profeta, mas num abrir e fechar de olhos, agora já é profeta. Então, temos aqui o aviso, pela graça de Deus, nós conseguimos ver isso porque estamos no Espírito de Deus. Amém. Estamos a falar da águia. A tal ave que até as pessoas pensam que nós adoramos a águia. Nós não adoramos a águia, não. Nós adoramos o Deus Criador dos céus e da terra. Amém. A águia é uma ave que, mesmo na altitude de 3.000 metros, ele consegue ver a pequenina coisa na terra. Este Deus, ele vê tudo e em todos os sítios. Jeremias 23, 23, se não estou em erro, ele enche Amém. todo o universo.
Não há em nenhuma parte do mundo onde alguém pudesse se esconder e Deus não o alcançasse ou não o visse. Então, esse mesmo Espírito de Deus está em nós. Amém? Amém. Nós conseguimos ver, através do Espírito de Deus, o que está errado. Então, o homem carnal, ele não pode discernir as coisas espirituais. Porque para ele, parecem loucura. A mensagem que nós temos levado aos irmãos, ao dizer a eles, olha, não é a igreja que salva, mas nesse nosso tempo, tem uma porção da palavra que só é para esse nosso tempo. Amém? Amém. Deus, em cada tempo, ele tem uma porção de escrituras que corresponde para aquela era. Então, para nosso tempo, a Bíblia promete a vinda de um profeta, cujo esse profeta tem que trazer a mensagem verdadeira para o tempo em que estamos a viver. A era de Laodiceia, a era científica, a era mais avançada em relação às outras que passaram lá atrás, é esta. E ela é muito perigosa, porque é atraente através da ciência. Mas Deus opera em cima da ciência. Amém? Amém. Se há um satélite, a Google ou qualquer coisa que o homem já inventou para lhe trazer o futuro, é só Deus. Amém? Amém. Você não vai consultar nada a vinda de Jesus quando é que há de ser tal, dizer que vai ter uma resposta através do Google. Esquece isso. Nem tente isso, nem imagine. É quebrar a sua massa cinzenta em pensar coisa desta natureza. Amém. O Espírito Santo, amém, o maior aparelho que já existiu, aleluia, que conhece o princípio e o fim. Amém. O Espírito do tal é que está em nós. Amém. Se há pessoas mais sábias na terra, somos nós. Amém. Por quê? Porque recebemos o Espírito do Criador dos céus e da terra. Amém. Mas isso está escrito? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. É isso mesmo. Eu penso que é isso. Mas o Espírito que provém de Deus. Aquele que criou os céus e a terra. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu penso que é isso. Essa já é uma diferença muito grande. Se temos um conhecimento, este conhecimento não vem de nós. Esse conhecimento vem dele, porque ele conhece todas as coisas. Agora, se há um ensinamento que está a aparecer por causa da investigação, está fora, cuidado. E eu quero ler ainda mais uma escritura aqui, em 2 Coríntios também. Seu capítulo 3. 2 Coríntios. Segundas, sim. Capítulo 3, verso. Começando no 4. 3, 4. Vamos ao 6. Amém. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Aí está a nossa capacidade de pegar essa Bíblia e pregar. Ela não vem de nenhuma escola bíblica. E as escolas bíblicas do mundo lutam para ser a melhor em relação à outra, em termos de sua matéria, da abrangência em conhecer a profundidade, a largura de Deus. Fazem isso
aquela não é nada, a nossa é que é. Quando nós te graduarmos é porque você mesmo será mesmo o melhor. Aqueles também. Então, há uma luta. Fim ao cabo, entre elas todas, nem sequer uma. Amém? Amém. Mas o Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo disse que a capacidade que nós temos de pregar com ela vem de Deus. Amém. Não vem de nós. Amém. Amém? Amém. Não vem de nós. Vem dele. Então, se nós queremos que exista um Deus, então merece temer a Ele e adorar a Ele e louvar a Ele. Amém? Amém. Deus merece ser temido, não o homem. Mas o homem é agente de Deus. Amém. O homem é o agente de Deus. Muitos dizem que vocês adoram o irmão Brana. Ele é um homem, claro, nós conhecemos. É um homem e nós não adoramos um homem. Mas o homem é o agente de Deus. Por outro lado, o profeta é a boca de Deus. Não há como Deus falar com os homens senão através de um homem que é um profeta. Amém. Ah não, vocês estão errados. Você pode dizer que nós estamos errados, mas mostre-me na Bíblia como é que nós estamos errados com a Bíblia. Não consegue apontar. Amém? Amém. Eu disse, lembrem-se, os que estão fora, olhando para o vidro fumado, há de ver o seu reflexo. Não vai ver as pessoas que estão lá dentro. Vai ver a sua própria cara. Mas os que estão lá dentro, está a ver todos que estão lá fora. Nós conseguimos ver os erros doutrinários. E no batismo, aquela coisa toda. Mas quando dizem, vocês também, nós temos, aponta lá na Bíblia o erro que nós cometemos contra a palavra. Ele não encontra. Nós estamos errados em batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos errados por nossas mulheres manterem-se com o seu cabelo? Nós estamos errados em pôr a roupa decente, nossas mulheres com os homens? Aponte na Bíblia. Ele não vai encontrar. Estão a entender isso? Amém. Estão de fora. Não podem ver lá dentro. Mas o espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Amém. E ele, de ninguém é discernido. Nós temos que ser irrepreensíveis. Então aqui o apóstolo está a dizer, é por Cristo que temos a tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Há algo que merece respeito aqui. Esta capacidade que vem de Deus, esta capacidade de pregar o Evangelho, de trazer a mensagem, não é do homem algum. Por isso, essa não precisa de ir a nenhuma escola. Mas isso vem daquela escola de lá. Amém? Amém. Aquela escola de lá é que traz esta capacidade. Por isso, o próprio apóstolo, se vocês lerem, ele foi um aluno numa grande escola, onde tinha também um grande professor no tempo dele. Estou a falar do apóstolo Paulo, que era Gamaliel. Quando ele se encontrou com o curso daquela escola, ele refutou tudo quanto tinha aprendido com o Gamaliel. Amém? Amém. Ele fez a comparação do conhecimento. Foi ver que ele adquiriu um conhecimento mais amplo, que tinha mais luz do que o do famoso professor Gamaliel. Então, o mesmo do tempo de Paulo é o mesmo de hoje. Amém? Amém. Como estamos a falar de apóstolo Paulo, não nos retiremos fora. Nós estamos contidos no grupo do apóstolo Paulo. Amém.
o Espírito que com ele trabalhou é o mesmo Espírito, porque as Escrituras dizem isso. Amém. Hebreus capítulo 13, esse é o verso 8. Jesus de ontem é o mesmo hoje, eternamente. Amém? Amém. A capacidade não vem de nós, mas sim vem de Deus. Diz aqui, no qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa parte da letra, nós poderíamos chegar muito longe. Há muitos leitores da Bíblia. E tem muitas Bíblias, muitas traduções. Mesmo com tantas traduções, eles nunca chegam na luz da verdade. Amém? Amém. O irmão Branham disse: estudar, muito bom, comparar essa escritura com aquela outra, essa tradução com aquela outra, está tudo bem. Mas nesta era em que nós estamos, precisa-se de uma revelação direta, um contato direto, uma concepção espiritual de receber diretamente de Deus a luz desta Bíblia. Amém? Amém. Não através de estudar livros, chamam de manuscritos, antigos livros. Talvez aqui perderam o sentido. Vamos lá buscar o velho livro. Depois daquele que foi descoberto primeiro. Não, o que está em grego. Não, o que está em latim. Não, o que está em hebreu. Estão a entender, igreja? Amém. Tudo isso é procurar encontrar a luz das Escrituras para este tempo, através dos estudos de livros. Mas o profeta desta era disse: a luz ou a interpretação desta Bíblia não virá através de estudo de um livro para o outro, mas sim diretamente dele. Amém? Amém. Tem que haver um homem Amém. que terá que ser revelado. O que significa o que já está escrito? Não há falta de escritura, mas o que há falta é da interpretação. Amém? Amém. Por isso, temos que entrar no Espírito. No Espírito de Deus, que é para poder entender as coisas de Deus. Então diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Significa que alguém pode ter... Estava a falar aqui de doutoramento na escola bíblica, vem lá, graduado, já tem ombros maiores que os meus e ninguém mais pode tocar. Tivemos um pequeno privilégio, né? Sim. Quando você chega ao nível de bacharel ou licenciatura, não precisa mais ouvir de ninguém. Lá dizem que você já tem direito de determinar. O que você diz é exatamente aquilo. Ninguém tem que refutar. Amém? Amém. E tem gente grande. Por isso a palavra, quando você entrega, ele não tem tempo com a palavra. Já está furado sua orelha para ser escravo para todo sempre. Amém. Mesmo que a luz da Bíblia resplandeça para ele, não vai querer mais. Porque ele é muito grande, ele sabe muito. É o que as escolas bíblicas estão a fazer. Eu fui provar pessoalmente e concluí que o que o profeta dizia, que os teólogos estão no inferno. Amém. 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 Desculpe se tem aqui teólogos, mas não queria dizer neste sentido. Você está fechado, 4 paredes, você não sai. Aquilo é um dogma, é uma assinatura que você não pode sair nisso, porque isso aqui é o absoluto.
um dogma para uma igreja é o absoluto. Eles não podem sair fora daquilo. Amém? Eu estava a procurar, pastor. Que é isso mesmo, dogma? Você está preso. Você não pode sair. Então, lá no tempo passado, quando o ano de jubileu, a trombeta da liberdade, quando fosse tocada e você não quisesse sair, eles furavam sua orelha com sovelo para dizer que mesmo os próximos 50 anos forem tocados mais outra trombeta, você não tem direito mais de sair. Amém. Por quê? Porque a liberdade apareceu e você não deu crédito, você não deu valor. Esta mensagem, muita gente estará lá para responder. Porque no momento que ela foi entregue, ninguém deu crédito. Ninguém viu como se fosse uma coisa de valor. Amém? Eu quero ler alguma coisa aqui do profeta. Talvez isso traga um peso. Na exposição das 7 eras da igreja, os que têm esse livro, porque não traz parágrafos como nas outras, né? Em espírito no dia do Senhor, eu quero começar aqui. Eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo, é o profeta. Que coisa! Eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristão, temos que estar em seu espírito. João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser no Espírito de Deus. E tem que ser no Espírito de Deus conosco também. Amém? Amém. É aquilo que eu disse. Não só fala dos mensageiros da era, mas também fala de nós mesmos. Amém? Amém? Nós temos que estar no Espírito de Deus. Aqui o profeta está a dizer, tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. São Marcos 7,7 está lá. Em vão me honro ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Em vão. Não disse que não estavam a adorar, mas disse que estavam a adorar em vão. Agora essa coisa de trabalhar em vão e depois não ter um galardão, eu acho que não vai deixar alguém satisfeito. Amém? Amém. Ninguém ficaria satisfeito em trabalhar sem ter a recompensa daquilo que ele fez. Daqui o profeta está a dizer, se nós somos adoradores de Deus e não estarmos no seu espírito, o resto que estivermos a fazer são simples esforços que não darão resultado. Amém? Amém. Eu vou chegar a mostrar o perigo que isso traz. Nós podemos fazer coisas à nossa maneira, o nosso esforço. Isso chama-se sacrifício. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, mas sim obediência. Amém. Então são simples esforços. Esses esforços, o profeta disse que são em vão. Mas a única coisa e certa é estar no seu espírito. Paulo disse, orarei no espírito, cantarei no espírito, viverei no espírito. Se há alguma coisa boa que venha a mim,
tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra. Aquilo que eu disse. Tudo que for feito, se o Senhor aparecer hoje, é profeta, já é quem tem que ser confirmado com a palavra. Amém. A palavra diz que isso seria assim. Eu penso que é a balança que cada cristão tem que ter. Amém. Nós não olhamos a altura, a cor, nível da pessoa, não. Nós olhamos ele através da palavra. Amém? Amém. É a única maneira. É a única maneira. Há uma escritura que eu não deixo de citar de todas as vezes que eu tiver a oportunidade de testemunhar. 1 João, o seu capítulo 4. Amados irmãos, não creais em todo o Espírito. Primeiro provai se esse Espírito vem de Deus ou não. Amém. Por quê? Porque muitos agora têm se levantado, estão cheios no mundo. O que eles trazem na mão diferente do que nós trazemos também? Eles trazem também a Bíblia. Amém? Amém? Trazem também a Bíblia. Mas João disse que provai se isso vem de Deus ou não. Você vai terminar sozinho no versículo 6 deste capítulo que eu citei. 1 João, capítulo 4. Agora você vai para o versículo 6 para encontrar como testar se isso está certo, se isso está errado. Amém. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em Sua Palavra, por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Amém? Amém. Nós só podemos viver a vida cristã estando no Espírito dele. Amém? Amém. Fora disso, é sonhar de olhos abertos. É uma ilusão. Não pratique os atos primeiro. Entre no Espírito e então pratique os atos. Amém. E observe o que Deus fará. Amém? Amém. Aí, nós temos que estar no Espírito. Se nós não estarmos no Espírito, esforço em vão estaremos fazendo, e que isso não trará vantagem nenhuma. Amém. O irmão Branham disse, se vai se viver uma vida cristã, tem que se estar no Espírito. Vocês estão a ver o que é? Alguém vai pedir o emprego. Você tem que esperar ser dado o horário de entrada, o que você fazer. Não venha trazendo o que você trouxe de sua casa. Não faça o que você aprendeu e não te disseram para fazer. Amém? Amém. Admitiram-te. Vão te dizer o horário de entrada, vão te dizer o horário de saída e vão te dizer quanto tempo você tem que estar ocupado. Aqui o profeta disse que não pratique antes de entrar no Espírito. Amém? Amém. Não pratique. Primeiro entre no Espírito e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Amém. Eu não sei se estamos juntos. Deixe-me entrar. É assim. Sacrifício, tentativas de ser cristão, de ser visto, que eu também sou, por seu próprio mérito. Isso não funciona. Amém? Amém. E não vai funcionar. E jamais funcionou. É verdade. Entre no Espírito primeiro.
O Espírito vai te dar as obras que você vai fazer. Amém. Não é você trazendo as obras. Graças a Deus. O homem é um fracasso por natureza. Amém. Se você faz assim, há de ficar cansado. É verdade. Porque você fazendo, é você tentando. Então não funciona. Entre no Espírito. E o Espírito vai te dar as obras. E essas obras vão ter valor diante dele. Amém. Você não vai se cansar. Amém? É verdade. Eu quero ganhar meu tempo. Nesta mesma mensagem, o profeta fala acerca de José, porque fala a história de José. Diz que José tinha sonhos, interpretava sonhos. Ele era profeta. Mas seus irmãos o odiaram. Por que o odiaram? Porque ele tinha visões e interpretava sonhos. É só isso. Então ele disse que José não tinha como abandonar aquilo ali. Como fazer-se outra pessoa. Porque aquilo vinha do Espírito de Deus. Amém? Amém. Não tinha como evitar. É verdade. Irmãos, se nós já estamos no Espírito de Deus, estamos a servir a igreja de Deus com o Espírito de Deus, em nenhum dia vamos nos arrepender do que estamos a fazer. Amém. Não estaremos a lamentar em nenhum sítio. Eu estou a gastar muito, eu já fiz aquilo ali, até não estão a ver, não sei o quê. Isso nunca vai acontecer. Porque você sabe por que está a fazer. Você sabe por que você está a fazer. Amém? Amém. Eles disseram que. Eles dizem que. Aí tem problemas. Aí tem problemas, porque eles disseram, devia ser ele te dizer, amém? Amém. Estou a falar de quê? Do Espírito Santo te dizer para você fazer, porque você faz parte desse Espírito. Amém. Eu já contei uma história, muitas vezes, de um profissional ladrão com seus 4 filhos. Quando ele ia roubar, ele colocava em 4 cantos seus rapazes para controlarem o estranho. Então ele se introduzia e ia fazer o que ia fazer enquanto os outros estavam a controlar. Mas num belo dia, o filho mais novo, depois de serem colocados em seus pontos, ele disse: papai, um pouco aí. Mas o senhor nos colocou aqui em 4 cantos. E lá... Então o 5º lugar estava vazio e nem colocou alguém para observar lá. Aquele pai, a partir daquele dia, deixou mesmo de fazer aquele serviço que ele fazia há vários anos. Amém. O Espírito Santo é o capitão de cada crente. Amém. Ele está consigo em qualquer sítio onde você estiver. Amém. Mas nós temos cristãos que controlam o diácono, o pastor, o evangelista, a irmã artista. Então, quando está para fazer uma coisa errada, repara em 4 cantos. Não está vendo ninguém, está livre para fazer. Amém. Não viu ninguém que conheça. Então já pode fazer. É verdade. Mas esqueceu que tinha que entrar no Espírito. Há um Espírito que está com você. Ele vê você em todos os sítios. Amém. Conseguiu reparar 1, 2, 3, 4. Mas agora... Amém. É verdade. Glória a Deus. tinha que reparar lá também. É verdade. 4 mais 1, 5, né? Vocês já conhecem que o número 5 é o número da graça, não é isso? Amém. As 5 letras do nome do Senhor Jesus. Amém. É com a graça só, não é com a esperteza, não funciona. Então, não pratiquem os atos primeiro. Entrem no Espírito e pratiquem os atos. Observe o que Deus fará. Deus fica satisfeito quando você faz tudo o que você faz com livre vontade, coração aberto, alegre, satisfeito. Amém? Amém. Não embriagado, não há força. Talvez sempre sustentar eles dizem. É porque eles dizem. É porque eles dizem. Eles disseram. Quando é que você também estará contemplado nesse grupo dos que dizem? Amém? Amém. Ficaria melhor. Nós dissemos. Amém. Sim, você também já está dentro.
Os ladrões raras vezes aceitam o que eles fizeram, mesmo com vestígio na mão, estou a dizer, com matéria do alto na mão. A dizer, roubou você? Eles dizem que eu roubei. Mas você está com o telefone que foi apanhado com ele, ainda tem muita coragem de dizer que eles dizem que eu roubei. Amém. Nós, a partir de hoje para diante, nós temos que saber, nós não temos que excepcionar ninguém. Nós, no Espírito de Deus, estamos a fazer isso. Fazemos isso porque Ele nos disse. Amém? Amém. Porque a palavra disse. Amém. E ela é absoluta. Amém. Agora, eles dizem, você está a culpar os outros. Você está ficando fora. Jesus disse, quem não testemunha de mim, eu a mesma coisa farei. Não lhe testemunharei também. Amém. Vamos lá ver. Continue a fazer. Eles dizem, vamos contribuir. Vamos fazer aquilo ali. Isso aí mesmo. Amém. Graças a Deus. Não. Nós. Amém. Por quê? Porque sabemos por que estamos a fazer. Amém. Temos que saber por que estamos a fazer. E sentir ou termos o mesmo sentimento. Vamos. Você já notou? O mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo. Eles vão aos seus jogos de bola, seus eventos esportivos, seus bailes. Eles entram no espírito disso. Eles não ficam parados lá como flores da parede, velhos galhos, ressecados. Eles entram bem no sentimento das coisas e tornam-se parte das coisas. Mas como eles odeiam os cristãos por entrarem no espírito da palavra de Deus, eles nos chamam de fanáticos, santos roladores. Não há nada que não façam para mostrar o seu ódio e desaprovação. Porém, ignore isso. Você pode esperar isso, conhecendo sua procedência, e simplesmente siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo. Amém. É novo. Amém. É real. Amém. É sóbrio. Mas, apesar disso, cheio do gozo no Senhor, o cristão deve ser exatamente tão exuberante, cheio de prazer no Senhor, quanto o mundo. É quando sabedoria saboreia e deleita-se em seus prazeres. Tanto os cristãos como o mundo são humanos. Ambos têm emoções. Amém. A diferença é que os corações e as emoções dos cristãos estão unicamente no Senhor da glória. Amém. E o seu amor. Enquanto o mundo satisfaz a carne. Amém? Amém. Entrar no espírito. O mundo entra no espírito das coisas. O profeta disse que eles não ficam aí parados como flores da parede. Quem vai ao futebol, por mais que não entre lá no campo e jogue, ele apanha ataque. Então lá. Até chuta lá, fica do outro aí no campo. Desculpa. Por quê? Ele entrou no espírito da coisa. Amém. Amém. Você não vai lá para dançar, vai lá para assistir. Diz, não, me leva só para ir assistir. Irmão, eu sei que você costuma ir na igreja, a vossa igreja é cheia, é muito controlador, essas coisas mesmo. Mas, amigo, vamos passar depois de algum tempo. Vamos. Vai para lá. Vai começando por ataque. Está entrando, aquilo vai animando. Se não tinha um par, vai procurar um par. Então, já... É assim que funcionam as coisas. O profeta disse que assim como o mundo entra no espírito das coisas, significa que nós também entramos no espírito de Deus da mesma maneira. Amém.
Nós temos que entrar no Espírito de Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos isso com gozo. Amém. Pelo reino dos céus. João, que entrou no Espírito do Senhor, no dia do Senhor, ele viu o futuro. Amém. Ele viu aquele Jesus que tinha sido blasfemado. Ele viu aquele Jesus que tinha sido gozado, chamuqueado. Colocaram-lhe coroa de espinho, enquanto era o inverso. Dele não é de espinho, é de ouro abatido. Amém. Ele foi ver aquele senhor que um dia chorou lá no cemitério, Lázaro. Já não era aquele. Podia arrebentar o coração de alegria. Amém? Amém. No Espírito ele viu o futuro. Nós, no Espírito de Deus, vemos o reino. Amém. E através da fé, não através desses olhos, nós entramos nesse Espírito. Tudo que nós fazemos por causa do reino dos céus, isso nos enche de alegria. Amém. Deixa-me ir no lar de Ananias. Eu falei do perigo que pode acontecer por não entrar no Espírito. Vocês já leram Atos capítulo 5. Então há um casal aí registrado, Ananias e Safira, era um casal cristão numa igreja como essa. Se pregava a palavra como nós também estamos a pregar. A igreja se mexia com o Espírito Santo de Deus. Fala de dar. Que vendiam herdades às pessoas, casas, não sei o que lá, e depositavam as finanças na presença dos apóstolos para o funcionamento da igreja. Amém? Amém. Tudo era em comum. O mesmo sentimento, a mesma tristeza, a mesma alegria, compartilhavam isso juntos. No Espírito. Mas havia um casal que só apreciou o que os outros faziam. Amém? Amém. Não estava no Espírito Ananias e Safira. Mas eles viram o que os outros faziam. Disseram que nós também queremos fazer para a igreja também ver que a gente dá também. E vamos vender aquele nosso carro aí. Pois dirão, os caras não querem fazer na igreja. Foi um bom pensamento. Mas quando fizeram isso sozinhos lá, aquele casal, eu não sei se o montante era muito. Então, eu acho que foi a esposa. Geralmente é desse lado que saem as coisas. Agora depois você vai entregar tudo mesmo, é isso? Mas nós não falamos lá na igreja que temos que fazer isso porque estamos a construir? Mas eu construir. Somos sozinhos só? Então, são muito convincentes elas. Então foi convencido, Ananias. Como Adão também. Aquele montante foi cortado. Deixa-me dizer que o pedaço menor foi a igreja, o pedaço maior ficou em casa. Mas a Bíblia diz, primeiro, vai falar de São Mateus 6,33. Amém. Respeite o reino dos céus. Segundo, essa sua parte já é bem conhecida. Eles fizeram o inverso. Trouxeram o montante lá na igreja, está aqui, vendemos. É tudo bem. Como disse, o Espírito Santo não era aquele que era contado as coisas, não. Ele é aquele que as vê todos os dias. Amém. Deus não precisa relatório de alguém. Aleluia. Amém. Porque Ele está no presente todo momento. Amém. Ele é o eu sou. Nunca eu era, não. Amém. Então, o apóstolo Pedro disse que o que aconteceu? Você permitiu mesmo que isso acontecesse? Como se estivesse lá. Parece que ele viu quando estava a repartir aquele bolo. Não era Pedro, era Deus lá. Então, trouxe a morte daquele casal. O que trouxe a morte foi o problema de não entrar no espírito do gozo do reino dos céus. Fazer sabendo por que estava a fazer ou por que estou a fazer. Queria imitar. Isso não se pode imitar. Faça o que está ao teu alcance segundo a tua medida. Amém? Isso nunca vai interferir na sua salvação. Mas querer fazer a margem quando não é sua capacidade vai trazer problemas, sim.
E isso trouxe problemas. Por isso, o profeta disse, primeiro entre. Não pratiquem atos, não. Porque esses atos vão trazer problemas para você. Vamos terminar. Aqui, nosso espírito é limpo. Nosso espírito é limpo. Amém. É limpo em tudo. O nosso falar é limpo. Não é ofensivo, não. O nosso vestir também é limpo. O nosso andar também é limpo. Se o nosso espírito é limpo, quem é limpo é Deus. Amém? Amém. Mas ele disse, sede santos, com vosso Pai é o quê? Mas ele sabia que nós somos assim que nós somos. Mas mesmo assim ele pediu a santidade. E a santidade não se compra em nenhuma loja. Amém. Nem o melhor mercado do mundo, não existe a santidade. A própria santidade vem dele. Amém? Amém. Nosso espírito é limpo. É novo. Não é antigo. Ó, aqui dá para parar um pouco. Lá onde se compra a nossa roupa, porque raras vezes mandamos fazer. Se mandássemos fazer, faríamos da nossa medida. Mas às vezes nós encontramos a roupa já feita nas medidas dos outros e acaba de caber também a nós. Lá é onde tem problema. Ó, eu estou falando aqui. Nosso espírito é limpo e é novo. O espírito novo e limpo, ele precisa de coisas que enquadram com essas escrituras. A decência de um filho, de uma filha de Deus. Vocês já estão a ver. Mas é esquisito encontrar um montão de roupa usada a escolher ali, quando aquela escolhe aquela saia comprida, deita ali. Apanha aquela saia pequenina, coloca aqui. Apanha aquela blusa de tamanho bom, deita aí. Apanha aquela pequenina que serviria para uma menininha, põe aqui. São as mulheres essas. Então os homens apanha aquelas calças boas, deita ali. Apanha aquela calça que aperta, então põe aqui. Esta é a roupa que ele vai escolher, tendo o espírito limpo e novo. Alguma coisa que está errado com esse espírito novo e limpo. Esse é o profeta. Diz que nosso espírito é limpo e é novo. Sóbrio, sério. Porque sabemos o que estamos a fazer e por que estamos a fazer. Amém. É o Espírito que está em nós. Entramos no Espírito, depois fazemos as coisas. Não fazemos as coisas antes de entrar no Espírito. Vai acontecer acidente. É sóbrio, é sério. Apesar disso, cheio de gozo. Amém? Amém. Oh, eu podia ir muito longe, mas tenho medo de comer muito tempo. Sério. Nós às vezes atravessamos problemas, queira financeiros e outros. Mas mesmo assim não deixamos de ser o que nós somos. Amém. O Espírito sempre de sério. Não brincamos com a mentira em nossas bocas, brincamos com a verdade porque somos do Espírito da verdade. Amém. Mas às vezes há um vírus que ataca no espírito, chama-se amnésia. E então, a amnésia espiritual. Eu quero chamar um vírus que ataca no espírito. E o que faz esse vírus, chamado amnésia? Ele faz você esquecer o que você deveria fazer e o que você é. Amém? Amém. Do espírito limpo, sério, sóbrio, novo, acabamos de esquecer. Por quê?
Porque a amnésia espiritual atacou. No lugar onde deveria escolher umas calças que te faz você sério. Olha, nós pomos roupa para encobrir nudez, não é assim? Amém. É uma cena. Kuvala na kuvaria. Coisas diferentes. Amém. Kuvaria para eles me verem. Amém. Kuvala, cobrirmos nossa nudez num vestir normal. Amém. Não interessa, é roupa nova, é velha, veio não sei lá de onde. É só para... Mas agora, querer ser super, Amém. esse já é problema. Amém. Não com a igreja, não, é problema com Deus. Amém. Porque quem é super tudo é Deus. Amém. Eu acho que vocês entendem bem isso. Somos do Espírito limpo, sério. Esses telefones não vieram para os cristãos mentirem e dizerem que o telefone... é o problema do telefone. Pastor, o telefone mente? Onde que está, irmão? Eu estou aqui mesmo próximo da sua casa. Ele nem ainda não saiu da casa dele. Está a privar o irmão dele ali. Sério? O Espírito sério é dizer o que é verdade. Amém. Não, irmão, ainda estou longe. O que custa dizer isso? Vais me aguentar? Vais suportar? Não tem problema. Sim, sim, não, não. Amém. É verdade. Amém. Graças. Amém. Agora, com o ataque do vírus, esquece que é um irmão, que até nem deveria mentir para aquele porque é um irmão. Amém. Agora, que coragem mesmo tem? Não perdeu consciência essa? No lugar de não está a dizer sim, no lugar de sim está a dizer não. Alguma coisa que está mal com ele. Amém. Deixa-me ler do profeta. Há uma coisinha que eu... Vocês também têm essa mensagem, amnésia espiritual. Pode ser o vírus que ataca nossa vida cristã. Ou no espírito. Se a gente fizer uma coisa fora do espírito, em vão estaremos fazendo, porque Deus não considera essa parte. Mas a parte que Ele considera, embora nas dificuldades, Ele considera as coisas no espírito da verdade também. No parágrafo 24 desta mensagem, diz assim o profeta: agora, a preocupação às vezes causa isto. E outra coisa que causa isto entre as pessoas é estar entre duas opiniões. O que você tem feito? Você perdeu o seu raciocínio. Você perdeu a sua mente. Você não pode fazer. Você não sabe quem você é. Você não pode se identificar. Você pode sair por aí, comer e tudo mais. Mas você continua não podendo se identificar. Você tem sua educação. Você pode ter a mesma cultura que você teve. Mas você não sabe de onde ela veio. Você não sabe quem você é. A quem você pertence. Isto é amnésia. Então, estamos informados. Amém? Amém. No lugar onde nós deveríamos fazer o correto e nós já estamos a fazer o errado, cônscio, como se estivéssemos a fazer coisa certa. Então significa que ali já tem um problema da amnésia. Estou a falar da amnésia espiritual. Para terminar, nesta mesma mensagem, no parágrafo 75 a 76. Então eles observaram um jovem sujeito ali, ele saiu e começou a olhar ao redor para o tanque d'água. Olhou ao redor de toda a colina. Ele esfregou a sua face e estudou, e ele olhou novamente. Ele viu aquele tanque de água, ele olhou ao redor de toda a estação, ele começou a andar. Em vez do guarda pará-lo, ele seguiu.
E ele subiu até a colina, desceu por uma estradinha, virou à direita e subiu em outra pequena colina e chegou a uma pequena cabana de madeira. Ele olhou, saindo pelo alpendre um velho homem com uma bengala em sua mão, saiu, colocou em seus braços ao redor dele e disse: meu filho, eu sabia que você retornaria. Eles me disseram que você estava morto, mas eu sabia que você retornaria. E o rapaz voltou a si, sua amnésia o havia deixado. E ele pôde identificar quem ele era. Ele sabia que aquele era seu pai. Oh, soldados da cruz, que estão abalados com tantos treinamentos e tantos abalos de denominações e credos, coisas do mundo, por que você não sai fora e por alguns minutos vai olhando ao redor da Bíblia? Você pode vagar por aí e você pode encontrar identificado aqui na palavra com um crente. E em um destes dias você pode conhecê-lo. Você pode voltar a si mesmo, como o filho pródigo, e fez se encontrar. Você pode encontrar a sua identificação nas obras de Deus. Em alguém disse outro dia, há não muito tempo atrás, disse: mas irmão Brana, olhe para nós, pessoas pentecostais, que boas igrejas nós temos. Amém? Amém. Irmão Brana conta de um grupo de soldados. Como disse que a amnésia era provocada por estar entre duas opiniões. E nós podemos encontrar em choque entre duas opiniões, como Ananias e Safira se encontrou em duas opiniões. Se servir a Deus era bom, ou era desvantagem, tinha que fazer poupança em casa, e isso provocou choque. E isso pode provocar também choque para nós. Diz entre duas ideias, no parágrafo 24. A outra coisa que provocaria era os soldados nas guerras renhidas podem apanhar trauma, voltarem sem saber são filhos de quem é quem. Então, nesse caso, havia um grupo. A guerra tinha acabado, os miúdos voltaram, nem sabiam onde ir, de onde eles tinham saído. Chamaram aí naquela comunidade de população para vir ver se cada um tinha filho dele ali. Então, foi ver que aquela população não reconheceu ninguém aí. E meteram aqueles rapazes num trem, num comboio, para ir pô-los num sítio onde eles ficariam para todo o resto da vida. Amém? Estilo centro, assim. Já que eles não estavam mortos, estavam vivos, mas estavam fora de si. Então viajaram com os rapazes. Então pararam numa estação que era para lá. O profeta disse que era para esticar em pernas e tal. Pararam. Aí onde pararam, disse que um jovem saiu, começou a identificar a área e tal. Viu um tanque d'água. Os tanques pendurados em cima, né? Amém. Yeah. Era uma estação de comboio. Ele reparou, tal, pegou um caminhozinho e começou a bazar o jovem. Então, os guardas tinham sido colocados para vigiá-los. Agora, o guarda, em vez de fazer parar, ei, onde que vais? Não fez isso. Foi seguindo atrás. Aquele jovem começou a ir. Então, em frente, foi encontrar uma casa de madeira. Então, naquela casa saiu um velho. Pôs os braços dele, o corno dele, trazia uma bengala. Então, quando reparou aquele miúdo, ele disse: não, este é meu filho. Saiu ao encontro. E ele também, a tal amnésia, desapareceu, reconheceu que era o seu pai. E ele disse: me disseram que você estava morto. Amém. Mas eu sabia que você viria. Amém. Aleluia. Amém. Então ele disse: soldados, nós somos soldados de Cristo. Amém. Podemos estar abalados nesta última era por causa dos ventos de doutrinas que rodam por aí. Ora, tempo dos dízimos já acabou. Essa coisa de ofertas é uma coisa já passada. Amém. Série de coisas. Mas disse que
Saia um pouco. Entre na Bíblia. Veja se isso não está identificado lá ou não. Amém. Aleluia. Amém. Veja se não está identificado lá. As construções. O templo de Salomão. Eles não tinham um dinheiro no banco. O templo de Salomão foi construído da mesma maneira que nós construímos. Amém? Amém. As coisas vieram de onde elas vieram. Encontraram-se no lugar. As grandes riquezas de Deus estão nos bolsos dos filhos dele na terra. Amém. Braços de Deus são os que nós temos. Os bolsos de Deus são os que nós temos. Já disse, a capacidade não vem de nós. Vem dele. Amém. Tudo que nós temos, em suma, é dele. Amém? Amém. Vamos fazer tudo com gozo, com alegria, por causa do reino glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu não quero vos levar mais tempo. Falaríamos disso, que não só prosperidade, a igreja é permitida entrar também em provas. Amém? Amém. Mas mesmo assim, ele diz que eu sei, eu conheço tua fraqueza, eu conheço tua falta. Você não é pobre, não, é rico. Amém. Olha, se há ricos aqui, somos nós. Amém. Mas quando você olhar na outra vertente, vai ver aqui, isso que estou a dizer não tem enquadramento. Por isso temos que entrar no Espírito, para que essas coisas todas tenham seu enquadramento. Ele não brinca com palavras. O que ele diz é real. O que ele promete, ele cumpre. Então ele disse que nós não somos pobres, nós somos ricos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos na batalha, porque é nossa.